Olá, seja bem-vindo, estudante ou apreciador das artes matemáticas. Meu nome é Jesse e minha missão nessa videoaula é ajudar você a entender como a gente pode calcular a medida de um ângulo formado por dois vetores através do produto escalar. O que é o produto escalar mesmo? O produto escalar é um número real associado a dois vetores que a gente pode obter de duas maneiras. Olha ali do lado direito da tela as duas maneiras que eu deixei para você. Se a gente tem as coordenadas de dois vetores, por exemplo, genericamente, um vetor u com coordenadas x de u, y de u, z de u. E se a gente tem as coordenadas também de um segundo vetor v, que são x de v, y de v e z de v, nós podemos calcular o produto escalar desses dois, primeiro multiplicando cada uma das respectivas coordenadas em suas posições e depois somando tudo. Por exemplo, olha aqui nessa expressão, x de u vezes x de v, mais o produto de y de u pelo y do v, mais o produto do z do u pelo z do v. Assim, a gente terá calculado o produto escalar de dois vetores. Por exemplo, ali naquela questão, o u é 0, 1, 1 e o v é 1, 0, 1. Então, o x do u é esse 0, o y do u é o 1 e o z do u também é o 1. No caso do v, x do v é 1, o y do v é 0 e o z do v é 1. Agora, o que a gente faz? A gente multiplica as coordenadas respectivas, depois soma. Vamos fazer o cálculo? O produto escalar du por v, de acordo com essa primeira maneira de se calcular, é o 0 vezes o 1, e a gente já fez o produto das primeiras coordenadas. Agora nós vamos mexer com as que vêm depois. 1 e 0. 1 vezes 0. E as últimas coordenadas são 1 e 1. Vamos fazer o produto delas. Assim a gente terá 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Logo, esse cálculo aí se resume em somar 0 com 1, que é 1. Com isso, a gente tem que o produto escalar de u por v é 1. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira envolve o cosseno da medida do ângulo formado pelos dois vetores, que é essa segunda que eu estou indicando aqui com o cursor. O produto escalar de u por v é a norma de u vezes a norma de v vezes o cosseno da medida do ângulo formado por eles. Se a gente tentar calcular o produto escalar nessa segunda situação, nós não teremos o cosseno de θ, uma vez que nós não conhecemos a medida do ângulo entre esses dois vetores, mas nós conseguimos calcular a norma de u e a norma de v. Vamos fazer isso? A norma de u é a raiz quadrada da primeira coordenada do u ao quadrado, ou seja, 0 ao quadrado, mais a segunda coordenada do u ao quadrado, 1 ao quadrado, mais a terceira coordenada do u ao quadrado, que é 1. Então, até agora o que a gente fez é elevar a 2 cada uma das coordenadas, somar, e nós vamos ter que extrair a raiz quadrada desse valor. Fazendo esse cálculo, nós temos 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado 1. E nós teremos 0 mais 1, que é 2. Em outras palavras, a norma de u é a raiz quadrada de 2. A norma do v, que nós também precisaremos para calcular o produto escalar usando essa segunda expressão, é a raiz quadrada da primeira coordenada do v ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. De novo, fazendo os cálculos, lembre-se que a operação de multiplicação ou potenciação tem prioridade em relação à adição. Logo, 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é 0, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. E nós teremos 1 mais 0 mais 1, 2, raiz quadrada de 2. Com esses dois valores, nós podemos escrever uma expressão para o produto escalar de u e v, que é a norma de u, já calculamos, é raiz quadrada de 2, vezes a norma de v, que também é raiz quadrada de 2,
vezes o cosseno da medida do ângulo formado pelos dois vetores. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o produto escalar de U por V nessa segunda expressão é 2 vezes o cosseno de θ. Agora a gente vai igualar essas duas expressões, o 2 cosseno θ e o 1. Mas por quê? Porque eles se referem ao mesmo número, ao produto escalar de U por V. Esse número é único. Então a gente já sabe que 2 vezes o cosseno de θ é igual a 1. E, portanto, dividindo os dois membros dessa equação por 2, nós teremos cosseno de θ igual a meio. Da tabela dos arcos notáveis, você pode identificar o valor de θ como 60 graus. Você poderia também calcular esse valor usando uma calculadora científica e acessando a função inversa do cosseno. É o arco cujo cosseno vale meio. Você chegará no mesmo resultado. Só uma dica para finalizar: caso você queira ser um pouco mais rápido, um pouco mais prático, você poderia já ter usado a expressão para o cosseno de θ, que é essa que eu estou mostrando agora aí na tela. A soma dos produtos das respectivas coordenadas dividida pelo produto das normas dos dois vetores.